Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é George Terra, sou mediador do Polo CGOS Campus dos Goitacazes. E esse vídeo de hoje tem como finalidade dar uma continuidade num assunto que já está sendo tratado nas últimas semanas, que é a parte de isomeria, tá? Só dando uma recapitulada, isomeria nada mais nada menos, são compostos orgânicos em que apresentam a mesma fórmula molecular, mas têm propriedades totalmente diferentes. Tá bom? Seja propriedades físicas, químicas, então isso há uma diferença, há um composto diferente ali, então isso é um caso de isomeria. A gente viu que a isomeria tem duas maneiras, a isomeria constitucional ou plana, que foi trabalhado com vocês nas últimas aulas, e a isomeria espacial, é o que eu vou tratar com vocês. O que difere uma isomeria constitucional para uma isomeria espacial se baseia-se na conectividade dos átomos. Enquanto na isomeria constitucional a conectividade dos átomos muda, na isomeria espacial não tem nada a ver com isso. O que vai mudar vai ser o arranjo tridimensional, ou seja, você pode ter num composto átomos que estão para frente do plano, enquanto um outro composto está para trás do plano. Então isso caracteriza compostos diferentes. Tá? Então eu vou tentar trabalhar com vocês mais sobre a isomeria espacial, em que ela pode ser geométrica e também pode ser óptica. Tá bom, gente? Bom, pessoal, então pelo que foi falado com vocês, eu vou tratar a isomeria espacial, em que o que vai diferenciar os compostos vai ser o arranjo tridimensional entre os átomos desses compostos, e que a isomeria espacial é dividida em tanto isomeria geométrica cis e trans como isomeria óptica. Tá? Então, partindo disso, a isomeria geométrica cis e trans ela vai ter como duas características principais a seguinte situação. A primeira é quando eu tiver cadeias abertas com ligação dupla entre carbonos com ligantes diferentes. Ou seja, para ter isomeria geométrica, uma situação provável é quando eu tiver ligações duplas, tá? Ligações duplas, sendo que nesses carbonos das duplas, eles vão ter que ter necessariamente ligantes diferentes, tá? E a referência que eu vou trabalhar com vocês de cis e trans vai ser sempre se baseando no hidrogênio, tá? Grande parte. Então é o seguinte, se eu tiver uma ligação dupla, lá tem um alceno ligação dupla, eu faço um corte nessa ligação dupla. Eu vou atribuir um plano superior e um plano inferior. Se meus hidrogênios dos dois carbonos das duplas estiverem no mesmo plano, seja superior ou inferior, eu vou ter como característica uma isomeria geométrica cis. Tá? Mas se eu tiver agora, tem uma ligação dupla, faço um corte, tem um carbono da dupla, um hidrogênio, um plano superior e outro carbono da dupla num plano inferior. Estão em sentidos opostos. Isso caracteriza uma isomeria geométrica trans. Tá, gente? Então, essa é a ideia. Então, vocês podem ver na figurinha aqui, por exemplo, isso. Vamos imaginar que o hidrogênio é azulzinho. Se eu tenho dois hidrogênios de carbonos da dupla no mesmo plano, cis. Se forem sentidos opostos, trans. Tá? Aqui só para dar uma ilustrada no seguinte, quando foi falado a respeito de carbonos das duplas com ligantes diferentes. Repara aqui, se eu tenho um carbono aqui, 1, 2 e 3. Se o primeiro carbono tem dois ligantes, sendo que os dois ligantes são iguais, não tem como você ter prioridade de ver quem que vai estar prioridade, o de cima ou de baixo, que vai ter como você ver se vai ser cis ou trans. Então, com isso, sempre que tiver uma ligação dupla, em que um carbono da dupla tiver ligantes iguais, jamais vai ter isomeria geométrica. Não vai ter como você prever que tipo de isomeria vai ser, gente. Tá? Uma outra situação para isomeria geométrica cis e trans é quando eu tiver ciclos, tá? Cadeias fechadas saturadas, em que o que vai identificar se vai ser isomeria cis e trans, muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes é nas representações desses, o pintadinho aqui e o tracejado. Um pintado quer dizer que está para frente do plano e o tracejado indica que está para trás do plano. Então, nesse aqui, ó, vocês podem ver nesse exemplo aqui primeiro, eu tenho dois ciclos, em que o primeiro ciclo, o hidrogênio está para frente, né, nesse carbono, e no outro também está para frente. Então, ambos estão no mesmo plano, então eu já sei que é uma isomeria cis. Já no outro, o que acontece? Eu tenho um carbono eu tenho para frente e o outro está para trás. Estão em sentidos opostos os hidrogênios. Então, eu já sei que é uma isomeria geométrica trans. Tá? Aqui embaixo é o mesmo princípio. Repara que quando eu tenho grupos no
Mesmo plano vai ser cis. Se vão estar em planos opostos, vai ser trans. Então quando eu for atribuir isomeria geométrica, eu vou ter que ver necessariamente se há, primeiramente, a cadeia ligação dupla, tá? Verificando se nos carbonos das duplas tem ligantes diferentes, ou se você tiver ciclos, cadeias fechadas, saturadas, tá? Onde vocês vão poder identificar se há isomeria cis ou trans, tá, gente? Uma outra situação agora é a isomeria óptica. A isomeria óptica ela está associada ao seguinte, ela vai ser caracterizada quando ela conseguir desviar o plano de luz polarizado. O que é, Jorge? É o seguinte, a nossa fonte de luz, vamos imaginar uma lâmpada comum, ela é uma luz não polarizada, quer dizer que ela consegue ser, ela é direcionada para todos os sentidos, tá? Você não tem como escolher um determinado sentido para a luz ir propriamente. Aí o que acontece? Há um equipamento, tá, chamado de polarizador, que vai polarizar essa luz. Então a luz vai se tornar polarizada. Então você vai fazer com que a promoção apenas de um sentido da luz. E quando você faz essa luz polarizada incidir num composto que tem uma isomeria óptica, o que vai acontecer? Esse composto ele pode desviar a luz para um sentido direito ou esquerdo. Quando acontece isso, você diz que esse composto orgânico ele apresenta atividade óptica, tá? Então é o seguinte, gente, é só para ilustrar para vocês o seguinte, aqui a luz polarizada, ela é incidida numa amostra, um composto orgânico propriamente. Repare que se ele desviar para a direita, esse composto vai ser chamado de um composto de estrógeno, tá? Porque ele desvia para a direita essa luz polarizada. Já se você incidir uma luz polarizada no composto e que desvia a luz polarizada para o lado esquerdo, vai ser chamado de um composto levógeno, tá? Então, destrógeno desvia a luz para a direita. Se for para a esquerda, levógeno. E eu diria para vocês que a isomeria óptica, vamos dizer assim, uma das palavras-chave para ela vai ser a respeito em que necessariamente vai ter que ter carbono quiral, ou seja, também chamado de carbono assimétrico. Quer dizer o seguinte, carbono quiral, gente, nada mais nada menos, é um carbono em que apresenta 4 ligantes diferentes. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações, mas essas 4 ligações vão ter que ser diferentes. Se tiverem ligações iguais, se tiver 2 ligantes iguais, por exemplo, não vai ter isomeria óptica, tá? Ele necessariamente vai ter que ser um carbono quiral, tá? O quiral vem no grego questão de mão, tá? Eu vou falar para vocês mais para frente, mas só para ter uma ideia. Tá bom, gente? Então, quando eu tiver isomeria óptica, eu vou ter que ter carbono quiral, tá? E esse carbono quiral, vamos dizer assim, o composto em si vai ser chamado de enantiômero, tá? Então, enantiômero vai ser uma situação onde apresenta-se carbonos quirais, tá, gente? Então, o que acontece? Vocês podem ver aqui na figura, eu tenho um carbono, eu tenho um ligante aqui CH3, outro ligante H, outro ligante carboxila, COOH, e outro ligante a hidroxila. Repare que são 4 ligantes diferentes. Então, geralmente, a gente tenta caracterizar um carbono quiral por esse asterisco, tá? Sempre que vocês identificarem um carbono quiral, vocês botam um asterisco que já vai identificar que há 4 ligantes diferentes com ele. Tá bom, gente? Aí aqui é o seguinte momento, um pouco história. Sempre quando a gente trabalha um pouco a isomeria óptica, isso aí é uma coisa, eu falo assim no meu ensino médio, a graduação também trabalha um pouco disso. Fala-se de uma relevância mais do nosso dia a dia, né, vamos dizer assim, a respeito da talidomida, tá? Porque nas décadas de 50 e 60, a talidomida, o medicamento, ele era utilizado para enjoo, tá? Às vezes dores que as mulheres grávidas tinham. E o que percebia? Tratava isso com elas sim. Mas o que acontecia? Muitas delas acabavam gerando malformação nos bebês delas. Então percebeu que a mesma talidomida, que era boa para combater as náuseas, ela ocasionava essas malformações. Então aí é aquela coisa, mas por que disso? Pela seguinte situação, gente. A talidomida, ela apresenta 2 isômeros, tá? Sendo que um isômero, ele é benéfico, que é o destrógeno, tá? Que é esse positivo que vocês estão vendo aí da esquerda. Então esse positivo, talidomida, ele desvia a luz polarizada para a direita, ele tem uma ação benéfica,
tá? Que é a respeito das dores, de um enjoo. Entretanto, no mesmo medicamento que a mulher estava tomando, a grávida tomava, ela também tinha uma talidomida, mas desviava a luz para a esquerda, que era uma levógira. Então repara como que é importante você ter uma dimensão disso e ver que isso aí pode ser algo crucial, por exemplo, para a vida de um bebê. Entendem? Então, reparem, naquela época, para vocês terem ideia, da década de 50 e 60, mais de 12 mil crianças tiveram uma malformação, crianças que morreram ou tiveram uma malformação durante o seu desenvolvimento. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Então, cada vez mais estão havendo esses estudos para tentar ter uma melhor percepção e, queira ou não queira, a gente ter como utilidade apenas aquela coisa benéfica, não a maléfica, por exemplo, né? Só para frisar aqui o seguinte, gente, quando eu falei para vocês de criar o da mão, a gente sempre tenta associar essa ideia da mão para a gente ter uma dimensão do seguinte: todo enantiômero, tá? Todo enantiômero, os compostos eles vão ser a imagem especular um do outro. Então vamos imaginar o seguinte: imagina a minha mão aqui, você botar a sua mão no espelho, a sua mão propriamente, aqui é a minha mão direita, no espelho eles vão ser iguais, tá? Uma vai ser a imagem especular da outra. Eu tenho um objeto e aqui eu tenho a imagem especular. Ambos vão ser realmente iguais. Entretanto, se eu pegar essa mão e sobrepor essa minha imagem especular, reparem que eu não consigo, elas não vão ser iguais, vão ser diferentes. Então, isso caracteriza um enantiômero. Então, quero dizer o seguinte: uma imagem especular do outro, mas eles não são sobreponíveis. Isso caracteriza compostos enantiômeros. Tá bom, gente? E o que acontece? Quando eu tenho uma ação de desviar luz polarizada para a direita ou para a esquerda, eu digo que aquele elemento é opticamente ativo. Mas você tem situações onde você apresenta compostos orgânicos que não desviam luz polarizada. Então, eles vão ser chamados de compostos opticamente inativos. Tá? E o que acontece? Tem situações onde você está fazendo um teste para verificar se ele desvia esquerda ou direita, você vai ver que aquele composto ele atribui aos dois, tanto o destrógeno quanto o levógeno. E muitas vezes, esse desvio para a esquerda e para a direita se dá pela mesma quantidade das duas espécies. Isso faz com que um anule o outro. Então, você vai fazer com que não haja luz polarizada. Então, se você vai atribuir compostos opticamente inativos. Também podem ser chamados de mistura racêmica. Então, mistura racêmica é isso: quando você tem a mesma quantidade de estrógeno e levógeno que um anula o outro. E aí, você vai fazer com que não vai ter desvio de luz polarizada. Tá bom, gente? Aqui vocês podem até ver um exemplo de um ácido lático, um para o outro. Você pode ver assim, parece que são iguais, mas vai ver um desvio de luz polarizada diferente. Um vai ser ácido lático D e o outro vai ser um ácido lático L. Tá? De destrógeno e levógeno. E aqui tem um cálculo para vocês terem mais ou menos ideia de quanto que eu posso ter uma dimensão, quantos compostos vão ser gerados. Então, o que acontece? Quando eu quero saber se os isômeros são opticamente ativos, é só você pegar 2 e elevado a N. N quer dizer a quantidade de carbonos quirais. Tá? Então, se eu tiver 2 elevado a 1, vão ter quantos isômeros ópticos ativos? Gente, 2 isômeros opticamente ativos. E na lógica eu já vou saber que é o quê? Um vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Tá? Um outro cálculo que se baseia para saber agora a respeito de isômeros opticamente inativos, ou mistura racêmica, vai se dar por 2 elevado a N menos 1. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver um carbono quiral apenas no meu composto, 2 elevado a 1 menos 1. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 0. E eu sei que qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, eu vou gerar uma mistura racêmica, ou um composto opticamente inativo. Tá? Então, aqui, só para vocês terem em mente aqui o seguinte: quantos isômeros ativos e inativos existem no 3-metil-hexano-2-ol? Ora, tem uma estrutura, tem 6 carbonos na minha cadeia principal, em que reparem que no carbono 1 não tem. Se eu estou associando a isomeria óptica, eu tenho que ver se há um carbono quiral. Lembra? É enantiômero. No primeiro carbono não tem como, porque você tem 3 ligantes iguais, hidrogênio, não quero. Já no carbono 2 e 3, reparem que há quiralidade entre eles. Por quê? O primeiro carbono aqui, o carbono 2, tem um grupo CH3, OH, H e todo este grupo aqui. Então tem 4 ligantes diferentes. Então isso é um carbono o quê?
assimétrico, quiral, então eu boto um asterisco para ele. O outro carbono, carbono 3, repare, eu tenho todo o grupo aqui, o CH3, todo o grupo aqui, o propil, e esse AH aqui. São 4 grupos diferentes também, então isso caracteriza um carbono quiral, também bota um asterisco. Então eu tenho 2 carbonos quirais. Repare que os outros não vai ter nada, porque vão ter grupos iguais, hidrogênios, né? Repare, o carbono 4, carbono 5 e 6, tudo hidrogênios. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui? Fazendo um cálculo, se eu quero saber os isômeros opticamente ativos, eu vou fazer o quê? 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter 4 isômeros opticamente ativos. 4 isômeros opticamente ativos. Para calcular o que são inativos, é só pegar 2 elevado a 2 menos 1, que vai dar 2 elevado a 1. Então, vai gerar 2 isômeros opticamente inativos. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui, gente? Eu quero fazer de maneira um pouco mais só didática, da seguinte maneira. Vamos imaginar que o Dzinho é aldestrógeno, desvia de luz para a direita, e o Lzinho para a esquerda. Como eu disse para vocês que eu tenho 4 isômeros opticamente ativos, eu quero dizer o seguinte. Eu posso ter neste carbono, eu posso fazer com que esse carbono desvie a luz para a direita, como esse outro carbono, que também é quiral, desvie também para a direita. Então, ele vai ficar um Dzinho. Posso fazer uma situação onde só um vire para a direita e o outro vire para a esquerda. Como eu posso fazer o outro que vai desviar para a esquerda e o outro para a direita? E já uma situação onde todos desviam para a esquerda. Então, você vê que eu tenho 4 combinações possíveis, que faz sentido, né? Que eu gero 4 isômeros opticamente ativos, que são essas possibilidades. Mas quando eu comparo esses isômeros opticamente ativos um com o outro, você já consegue perceber o seguinte. Se eu comparar, gente, o Dzinho com Lzinho, por exemplo. Você repare que eu tenho tanto metade Dzinho quanto metade Lzinho, né? Então, isso vai dizer que isso aí é como se você tivesse o seguinte, você tem 50% de um e 50% de outro. Isso então vai caracterizar o quê? Uma mistura racêmica. Então, isso vai ser um isômero opticamente inativo. Enquanto o outro também, ó, o DLzinho e o Lzinho, Dzinho. Reparem que o que está mudando é só o primeiro é destrógeno e levógeno, o outro é levógeno e dextrógeno. Isso quer dizer o seguinte, que também vai ser metade e metade. Então, isso vai gerar também uma outra mistura racêmica. E é o que condiz mesmo, quando a gente for avaliar aqui a quantidade. Essas duas aqui, que a gente está avaliando, são as 2 misturas racêmicas. Enquanto essas possibilidades, essas combinações, nada mais nada menos são esses isômeros opticamente ativos. Tá bom, gente? Aí aqui são questões que a gente vai, só para ter uma ideia, é a UERJ, tá? O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial, tá? Reparem aí, primeira coisa que vocês veem, gente, ele fala aqui como é possível observar ligações duplas presentes nos átomos 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. Ou seja, se fala alguma coisa espacial, você já tem que associar que vai trabalhar a isomeria espacial. Se tem dupla, eu sei que isso já vai ser atribuído ao quê, gente? Isomeria óptica? Não, isomeria geométrica, tá? Já vai momento da manivela, vai lembrando, tá? Então, o carbono 9 e o 12, a gente está vendo o 9 e o 12. Aí, o que vocês têm que ter em mente? Seguinte, as conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente quais? Olha, nesse carbono aqui, o que vocês podem ver? Se eu traçar uma linha aqui, eu sei que esse carbono está ligando a todo o grupo aqui, e eu sei que se não tem nenhum ligante aparecendo aqui, eu sei que isso aqui é hidrogênio, correto? Quanto o outro carbono, é o mesmo princípio. Você tem esse ligante todo aqui em cima, e eu sei que tem hidrogênio aqui. Se os 2 hidrogênios estão no mesmo plano, eu sei que isso vai ser o quê, gente? Cis, certo? E já o outro, o que vocês têm que ter em mente? É o seguinte, é o mesmo princípio, esses carbonos das duplas, esse carbono está fazendo ligação com esse ligante enorme aqui, e eu sei que tem hidrogênio. Neste, o mesmo princípio, está se ligando a esse grupo todo aqui, e eu sei que tem hidrogênio. Se ambos estão no mesmo plano, eu sei também que é cis também. Correto, gente? Então, só para falar da maneira certa, esse aqui é o carbono 9 e o carbono 12 é esse, tá, gente? Porque começa sempre pela nomenclatura, sempre vai começar pelo grupo funcional, tá? Que é o grupo carboxílico. Então, nessa situação, eu sei que tanto o carbono 9 quanto o 12 vão ser que tipo de
de conformação espacial vai ser cis, ambos. Correto, gente? Tranquilo? A próxima questão aqui é o seguinte: a anfetamina, a questão da UERJ também, representa a seguinte, representada a seguir por sua fórmula estrutural plana. Pode ser encontrada de duas formas especiais diferentes, sendo que apenas uma delas possui atividade fisiológica. Então, repare, eu tenho lá minha estrutura. Essas diferentes formas espaciais correspondem aos isômeros denominados o quê? Então, repare. Vamos lembrar da isomeria espacial. Tem isomeria geométrica. Tem que ser dupla ou ciclos, sendo que os ciclos têm que ser saturados. O único ciclo que eu tenho aí é este aqui, concordo, gente? E a gente sabe que essa bolinha quer dizer que é o quê? Isso é um benzeno, é uma dupla alternada. Você tem uma dupla simples, dupla simples. Então isso propriamente não vai caracterizar uma situação de isomeria geométrica no caso de ciclos fechados, de cadeias fechadas, perdão, não vai caracterizar, correto? Então o que a gente vai ter que ter em mente aqui? Isomeria geométrica não pode ser. Repara, nas alternativas está falando sobre de posição e funcional. Lembrando que a isomeria de posição e funcional, eles se enquadram no que já foi discutido com vocês de isomeria constitucional, isomeria plana, que está associada à conectividade entre os átomos, tá? Isso aí que a gente está vendo não caracteriza isso ainda. Mas por que, Jorge? Simples. Repare, gente, sempre que vocês forem ver uma coisa de isomeria, repare o carbono, tá? Se vocês virem o carbono fazendo 4 ligações diferentes, vocês já vão saber que isso é uma isomeria ótica ou óptica, que também é falada. Tá? Então, repara, esse carbono não pode ser, tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais, não pode. Mas olha esse carbono, gente, ele está ligando a hidrogênio a um grupo NH2, um grupo CH3 e esse CH2 e esse grupo benzeno aqui. São 4 ligantes diferentes, então eu já sei que esse isômero vai ser denominado isômero o quê? Ótico. Tá, gente? Então aqui, ó, o asterístico, carbono quiral e marco lá. Então a letra D é a resposta. Aqui é uma questão do Enem 2018, você vê que é bem recente. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Então, ele dá 2 compostos, reparem, tá? E entre as moléculas apresentadas, observe-se a ocorrência de isomeria o quê? Vamos lá, vamos por partes. Vamos tentar o seguinte. Primeiramente, é óptica, isomeria óptica? Repare, para ser isomeria óptica eu tenho que ter o quê? Enantiômero. Eu vou ter que ter o quê? Um carbono quiral. Tem um carbono quiral aí, gente? Tem. Aonde? Repare, eu tenho um carbono, 2, 3. Tenho 3 carbonos. Sendo que no carbono 2, eu tenho um grupo OH ligado a ele, um grupo CH3 e um grupo COOH. E aqui, como não tem nada, eu sei que é o quê? Hidrogênio. Tem 4 ligantes diferentes. Então, isso é um carbono o quê? Quiral. Tá? Então, isso vai se basear numa isomeria ótica, ou óptica também, como fala. Tá? Então, vocês conseguem identificar isso, gente, a respeito do carbono assimétrico, carbono quiral? Então, ó, reparem, no carbono 1 quanto carbono 2, não está mudando nada de conexão de um átomo para outro, mudando uma função, não está acontecendo nada disso. Só está mudando realmente essa situação de você ter 4 ligantes diferentes, onde você pode ter uma situação que vocês estão vendo aqui, ó, um está para frente e o outro está para trás do plano. Se está um para frente e outro para trás, isso você vai estar mudando o quê? Um arranjo tridimensional dos átomos, e não a conectividade entre eles. Então isso só pode ser a letra A, ótica. Tá? Porque de função de cadeia, por exemplo, a isomeria o quê? Isomeria constitucional, em que está atribuída a conectividade, mudança de conectividade dos átomos. Aí não está acontecendo nada disso. Já a geométrica, lembrando que a geométrica só pode ser ligações duplas ou ciclos. Nesse caso não está acontecendo nada disso, então não é isomeria geométrica. E de compensação também é um outro tipo de constitucional. Então a gente só vai por eliminação ver que é a letra A. Tá, gente? Então, gente, agradeço todo mundo aí, tá, gente? Dá um likezinho para dar uma força pra gente lá, tá? E qualquer coisa, estamos aí para ajudar, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau, tchau.